Foi. Bom, boa noite a todos. Hoje é 26 de fevereiro, 19h05. Vamos dar início a mais uma oficina sobre plágio acadêmico. Essa é uma ação que é desenvolvida pelos cursos de pós-graduação do campus, né? É o segundo ano consecutivo. A gente traz aqui o nosso pedagogo Jones, que também é professor da pós-graduação, tá? Ele traz aí uma fala a respeito do plágio acadêmico. É algo que é primordial para o entendimento de todos, porque o plágio, a partir do momento que a gente tem ciência, isso pode gerar aí uma, uma série de questões dentro do curso, né? Mas o Jones vai estar falando. Jones, mais uma vez, gratidão e bom trabalho para você aí. Boa noite a todos. Espero encontrá-los bem, né? Sei que temos aqui alunos do Brasil inteiro, né? Mas é importante situá-los também que a gente está vivendo um período de excepcionalidade aqui na região em que o nosso campus está localizado, né? Devido às fortes chuvas. Mas estamos bem, em segurança, e espero contribuir um pouquinho, né, para a pós-graduação em docência, para a educação profissional e tecnológica. Bem, eu sou professor, né, da pós-graduação em docência, não sei se todos que estão aqui hoje estavam no dia das apresentações. Eu sou professor da disciplina de Gestão em Educação Profissional e Tecnológica, né, e também sou orientador. Atualmente tenho 4 orientandos, né? E recebi um e-mail hoje de mais um, né? O que fico muito feliz, inclusive, porque ele é dessa turma, né? De 2024.1, da turma que ingressou este ano, este semestre. Bem, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre plágio acadêmico. É importante destacar que este é um movimento pedagógico do UFRJ Campus Engenheiro Paulo de Fronten desde 2023, o primeiro semestre de 2023. E por que eu falo isso? Porque isso surgiu de uma problemática, de uma necessidade observada pelos docentes do curso de pós-graduação, né? Então, os docentes, nas nossas reuniões de colegiado, né, e também com a participação, inclusive, dos representantes que participam, né, da nossa reunião de colegiado, nós identificamos a necessidade por causa de algumas incidências de plágio dentro da nossa pós-graduação. E priorizando a celeridade, a ética, o compromisso com a ciência, principalmente com a educação pública, né, que é a que hoje nos possibilita estarmos aqui, nós fizemos esse movimento que foi muito, muito profícuo, uma vez que nós conseguimos diminuir as incidências de plágio, as questões de plágio que, infelizmente, vinham acontecendo dentro da nossa pós-graduação. Lembrando que é uma pós-graduação muito grande, é uma pós-graduação com 100 alunos, então a gente vê ainda mais necessidade de fazer isso. Bem, eu sou doutorando, né, na Universidade Federal Fluminense, né, de Niterói, aqui no estado do Rio de Janeiro, e sou pedagogo e professor da pós, como eu disse. Eu não vejo vocês porque eu estou apresentando, então, se alguém tiver alguma questão, pode abrir o microfone e, né, interromper, que aí eu escuto vocês, porque eu não vejo ninguém, porque eu estou apresentando. Inicialmente, é importante, né, definir para vocês o que é plágio, né? E aí eu fiz questão de trazer a definição mais atual sobre o que é plágio, e aí eu trouxe o dicionário Oasis, que é uma definição de 2019. Bem, plágio, em linhas gerais, é ato ou efeito de plagiar, apresentação feita por alguém como sua própria autoria, mas que na realidade não foi feita, né, por essa pessoa, foi feito por outrem, né? É o famoso, no senso comum, né, o copia e cola, mas que a gente vai ver no decorrer desta oficina que é muito além de um copia e cola, tanto é que se torna crime, né? E aí eu fiz questão de trazer também, de início,
a Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 1998, ou seja, não é uma lei tão novinha, né? Que trata da confração, que é a reprodução não autorizada de uma obra. Essa lei, ela não trata somente, pessoal, de trabalhos acadêmicos, obviamente, mas ela serve também para trabalhos acadêmicos. Mas serve também, por exemplo, eu pego uma foto que outra pessoa tirou, ai, que foto linda, vou postar no meu feed do Instagram. Isso também é plágio, porque você está plagiando uma foto que não foi você que tirou, não é sua, né, da sua autoria. Por isso que sempre, inclusive, que a gente reproduzir algo, principalmente nas redes sociais, é importante que nós coloquemos, né, demos os devidos créditos àquela pessoa que tirou aquela foto. Bem, dei esse exemplo só para ilustrar para vocês. E aí, isso está enquadrado no Código Penal do artigo 184, de crime contra a propriedade intelectual, né? E aí, de violar esse direito autoral, tem penas de 3 meses a 1 ano com multa. No Brasil, nós temos muitos casos em que as pessoas acabam pagando uma multa, né, para não ficar presa, né, de 3 meses a 1 ano, elas acabam pagando multa. Então, se vocês fizerem uma pesquisa até no Jus Brasil e etc., vocês vão ver alguns exemplos de pessoas que acabaram pagando multa de 10 cestas básicas para cima, né, por aí, de R$ 1.000 para cima. Então, dito isso, né, essa questão, a gente vai entrar especificamente no que nos interessa aqui nessa noite, que é o plágio acadêmico. E aí, como já até adiantei anteriormente, é muito mais complexo e delicado que apenas copiar e colar. Não é só isso o plágio acadêmico, outras coisas implicam esse crime, né? É uma fraude autoral que visa enganar o leitor na medida que é dissimulada a autoria, violando princípios morais e principalmente éticos. E aí, como eu disse, né, até mesmo no início da minha fala, priorizando esses princípios éticos, né, e morais da própria pós-graduação em docência, para nós também mantermos a qualidade do que nós oferecemos para o Brasil e o mundo, né? Porque nós já tivemos alunos até fora do Brasil, a gente tenta trabalhar essa conscientização com vocês. E pode ser intencional ou acidental, né? E aí é importante destacar que aqui a gente está falando da educação, mas nós temos vários exemplos. Ano passado, quando eu fiz esse levantamento, essa pesquisa para elaborar essa oficina, eu vi um caso de um projeto de arquitetura que foi plagiado e o dono, né, do projeto, ele provou que foi ele que fez e que aquela pessoa que inclusive tinha ganhado muito dinheiro, né, tinha plagiado. Então aquela pessoa, ela pagou uma multa que não foi barata, porque foi o dobro do que ele tinha teoricamente conseguido com aquele projeto de arquitetura, né, porque o outro plagiou. Bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Não é só dentro da educação, não é só no meio acadêmico, existem várias formas de plágio. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para vocês que a maioria dos plágios, eles acontecem com ausência de intencionalidade. Às vezes a pessoa não tem intencionalidade de plagiar. Às vezes a gente fica muito crucificando aquela pessoa, a gente quer matar, que às vezes copiou e colou algo nosso, né? Pegou algo nosso. Mas, na realidade, o movimento que nós devemos fazer, e a gente busca isso dentro da academia, né, dos institutos federais, das universidades, é fazer vocês entenderem que a melhor forma também é entrar em contato com a pessoa e conversar com a pessoa. Porque, muitas das vezes, não é intencional os plágios, e isso é uma verificação do próprio CNPq aqui no Brasil. Tá bom? Bem, aqui, obviamente, após trazer as questões penais e outras questões aqui para vocês, eu trouxe também algumas consequências do plágio, né? Quais são essas consequências? Que às vezes a gente se pergunta. A primeira coisa, eu acho que já ficou claro para todos e todas, é que a gente vai responder por crime. É um crime, né? Por mais que muitas pessoas até
acham que é um crime brando, porque não passa de 1 ano de prisão, mas você responde por mais anos, inclusive. Poderá responder por um processo administrativo dentro da instituição que você é aluno, ou até mesmo servidor, né? Não só aluno, mas até mesmo servidor. Vai refletir negativamente na sua imagem da instituição a qual está vinculado, porque isso é muito comum vir a público, né? Porque muitas das vezes a pessoa que se sente prejudicada, plagiada, ela torna isso público. Isso é muito comum também no Brasil. Você perde qual a credibilidade, o respeito e a credibilidade com a pessoa que comete o plágio tem, né? Zero. A realidade é essa. Você precisará obrigatoriamente fazer retratações. A maioria das sentenças judiciais inicialmente pede retratações. E essas retratações são públicas, pessoal. São públicas. Por que são públicas? Nossa, é uma forma vexatória? Não, porque um trabalho acadêmico, ele é público. Ele torna-se público. Tanto é que depois que vocês terminam, vocês enviam para... Por exemplo, vocês vão terminar o trabalho de conclusão de curso de vocês. Ele vai ser enviado para a nossa biblioteca e se tornará público, para quem quiser ali pesquisar. Então, se vocês entrarem aí, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, ela vai estar em pública, só vocês colocarem Jones Bernardes dos Santos Mota aí. Então, nada mais justo que se tornar público também a sua retratação, né? Será reprovado em disciplina ou curso. Nós já tivemos esse caso aqui na nossa pós-graduação, é importante destacar isso, tá? Poderá ser expulso do curso. Neste caso, nós não chegamos nesse ápice, né? Nesse caso, né, de ser expulso do curso, porque foi colocado em colegiado e houve votação, inclusive de representantes de vocês, né? Mas o aluno, ou aluna, ele foi reprovado nas disciplinas. E poderá ter o seu título cassado, porque às vezes a pessoa já defendeu o seu trabalho de conclusão de curso da pós, a sua dissertação, a sua tese, e foi constatado plágio, pode vir a perder o título, sim. Não porque você já tem o título que você não pode vir a perder, se constatado o plágio. Então, essas são algumas consequências, tá, pessoal? Não são só essas, tá? Bem, por que acontece o plágio? É interessante eu trazer isso daí, porque muitas das vezes algumas pessoas se identificam com alguns desses, né? Porque são vários. Falta de tempo, procrastinação. Às vezes a pessoa quer fazer uma pós, quer fazer outra graduação junto, quer fazer um mestrado junto. Olha, eu sempre converso com alguns alunos, até que me mandam mensagem, alguns casos que chegam até a coordenação técnico-pedagógica do campus. Nós, na nossa vida, a gente tem que estipular prioridades. Quais são as minhas prioridades no momento? Minha prioridade no momento é casar e ter um filho. Então, foca nessa prioridade e vê o que você pode conciliar bem com isso. Minha prioridade neste momento é fazer educação, a pós-graduação em docência para educação profissional e tecnológica do FRJ. Então, vamos focar nela e vamos tentar, já que não é uma pós-graduação de anos e anos e passa muito rápido o tempo dela, né? Vamos tentar priorizá-la, vamos tentar fazê-la bem, né? E não procrastinar também, porque a gente sabe também que às vezes é muito além de tempo. Às vezes a gente também tem esse problema de procrastinação, que é decorrência de ansiedade, de outras questões que eu nem vou entrar no mérito, mas eu sei e reconheço que tem. E me torna até, muitas das vezes, solidário a isso. Facilidade de acesso à informação, bem, muitas das vezes a gente está com 2 trabalhos para fazer e a gente vê lá que tem algo na internet igualzinho ao que a gente precisa. A gente vai lá, copia e cola. Hoje em dia é muito fácil, só a gente colocar no Google, né? Interesse em obter boas notas. Eu não sou capaz de fazer esse trabalho bem feito, eu quero tirar 10. É melhor você não fazer, teoricamente, bem feito e tirar na média, do que fazer bem feito, tirar 10 e não ser algo seu e ser identificado o plágio. Eu, por exemplo, enquanto professor, vou falar por mim.
eu estou lendo um trabalho dos alunos, eu leio um por um. Quando eu identifico, porque eu sou um pesquisador, né? Quando eu identifico que não é algo do aluno, eu vou lá e vejo no detector de plágio. Se tem mais de uma frase ali literal, eu já acende meu alerta e eu já vou pegando trechos daquele trabalho e já vou colocando lá para ver se o aluno está plagiando ou não. Porque antes dele me enganar, ele está enganando a si mesmo. Que tipo de profissional, né, ele está se formando, né? É para se perguntar. Dificuldade na escrita acadêmica. Eu tive vários orientandos já, pessoal, não só aqui, que falam, Jones, eu tenho muita dificuldade na escrita acadêmica. O professor está aqui também para ajudar. E a gente só aprende a escrever bem escrevendo, pessoal. Isso é uma frase clichê, mas que leve para a vida de vocês. Sei que aqui já tem profissionais conceituados, pessoas que já fazem mestrado, já fizeram, professores com carreiras muito mais extensas do que a minha, que tenho 10 anos, né? Mas é importante destacar isso. Faça o que você conseguir e envia. É melhor do que tudo, neste caso, é melhor do que plagiar. Desconhecimento técnico das regras de citação ou referência, e isso no caso, por exemplo, de orientador. O orientador, ele pode te orientar nisso, estou dando um exemplo aqui. Desinteresse científico, muitas das vezes as pessoas entram numa pós só para ter o título, eu acho que isso é de uma tristeza enorme. A gente tem que entrar, primeiramente, para nosso aprimoramento pessoal e profissional e acadêmico. Falta de ética, que eu acho que é o principal, né? E aumentar o número de títulos acadêmicos ou publicações, que eu acabei de falar, né? Eu acho que formação é muito além disso. Bem, o CNPq, pessoal, ele tem uma comissão de integridade na atividade científica. Não tem muito tempo que isso foi criado, mas ela foi criada justamente por causa do aumento de denúncias de fraude em publicações científicas. Da primeira década do atual século, né, da década de 2000, até agora, 2023, pessoal, foi alarmante o número de denúncias, ele saltou. E aí, o CNPq, né, ele se viu obrigado, na primeira década desse século, de fazer algo, porque o número de plágios estava aumentando absurdamente, desenfreadamente. Né? Então, se criou essa comissão de integridade na atividade científica, que tem algumas linhas de ação, que é atividades preventivas e pedagógicas, que orientam, inclusive, os programas de pós-graduação a fazer o que nós estamos fazendo com vocês, que é essa questão do plágio. Então, isso está de acordo com a recomendação da Comissão de Integridade da Atividade Científica do CNPq, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite com vocês, né? E ações de desestímulo às más condutas, vários tipos de punição. Já citei, por exemplo, 2 deles aqui que ocorreram no nosso programa. E aí tem um link da comissão, depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Eles
Oi, pessoal. Vocês me ouvem agora? Sim. Eu caí. Vocês vão ter que sinalizar para mim onde que eu parei, tá? Eu vou iniciar o compartilhamento aqui novamente, tá bom? Está aparecendo, pessoal? Eu ainda não estou vendo, não. Não? E agora? Agora apareceu. Ok. Vocês me ouviram? Vamos lá. Até aqui? Até aqui? Peraí. Até aqui, correto? Correto, pessoal? O pessoal está falando que sim. Isso. Está no slide anterior, indo para esse. Tá, é porque eu não vejo vocês, por isso que tem que abrir o microfone e falar, tá bom, pessoal? Tem um chat aí, Johnny. Você consegue acessar ele? De repente Não, você quando eu estou projetando, não aparece para mim. Tá? Ah, não, tranquilo então. Manda ver. Professor, com licença, a gente ouviu a sua explicação até o slide que falava da comissão integrada. Esse daqui, né? Exatamente. E aí, só recapitulando ele, nós temos aqui o link da comissão, tá? Que depois eu vou disponibilizar esses slides para vocês. Vocês podem ver, né, a fundo como que funciona essa comissão de integridade na atividade científica CNPq. Que, inclusive, este movimento que nós estamos fazendo esta noite para vocês é uma ação, né, pedagógica orientada pela própria Comissão de Integridade na Atividade Científica. E, pessoal, vale a pena. Enquanto pesquisadores, alunos, professores, vale a pena porque a gente aprende muito. Bem, eu trouxe aqui para vocês tipos de plágio. É óbvio que não são só esses. Existem outros tipos de plágio, mas os principais são esses, que são o plágio direto, plágio indireto, plágio mosaico, plágio consentido, plágio de fontes, autoplágio e plágio de chavão. Esses são os principais e, segundo a Comissão de Integridade, pessoal, são os mais recorrentes. Então, eu vou falar um pouquinho, basicamente, de cada um, para vocês também terem uma noção, tá ok? Que são, inclusive, os que mais acontecem. Vamos lá. Plágio direto é a reprodução literal sem indicar autoria em fonte. É aquilo que a gente vai lá, copia e cola, né, literalmente, de outrem. Né? Este é o plágio direto, que a gente copia e cola lá. Esse, né, é o mais comum, segundo a Comissão de Integridade do CNPq. Depois, nós temos o plágio indireto. Né? O que é o plágio indireto? Que é a reprodução de ideias utilizando palavras diferentes sem indicar autoria e fonte. É muito interessante, pessoal, que esse plágio indireto é o segundo mais recorrente. Por quê? A pessoa vai lá, copia e cola um trecho, e depois vai lá e pega palavras sinônimas e trocam. Isso também é identificado por vários autores, né, por vários professores de universidades, institutos federais, como plágio também, porque a ideia é de outra pessoa. Você só trocou por palavras sinônimas, mas a ideia, o sentido é o mesmo. Porque eu pegar um parágrafo inteiro e trocar com as palavras ali por sinônimo não é difícil, porque o próprio Word me dá isso. Né? Então, isso também é um tipo de plágio direto. E muitas pessoas acham que não é. E muitas pessoas
ganham dinheiro vendendo trabalhos cometendo esse tipo de plágio indireto, que é mais sério ainda, né? Além de estar fazendo um trabalho para outra pessoa, ela comete esse plágio indireto. Depois nós temos o plágio mosaico. O que é o plágio mosaico? Os ditos espertinhos pegam reprodução, fragmentos de diversos textos diferentes e faz aquele recorta e cola, né? Igual a imagem está mostrando aí mesmo para vocês. Ou seja, eu vou pegar metade da frase aqui, metade da frase ali, eu vou pegar só até essa frase aqui que não vai dar plágio na hora que passar no detector, vou colocar outra frase de outro, e aí entrega um trabalho mosaico, né? E aí acaba cometendo o que nós vamos chamar de plágio mosaico, né? Que aí você pega diversas fontes e vai ali, faz aquela salada e entrega. Também é um tipo de plágio. Nós temos também um outro tipo de plágio, que é o plágio consentido. E aí eu já até adiantei ele anteriormente, mas eu quero sacar para vocês. Pessoal, não comprem trabalho. Se a gente entrar agora no Instagram, Facebook, internet, o que mais vai ter vai ser propaganda. Entrega o seu trabalho em 24 horas, em 3 dias, uma semana, um mês. R$300 o artigo, R$200, R$100. Isso também é um tipo de plágio. Só que é um plágio consentido. A pessoa faz o trabalho para você e te vende. Mas, na realidade, quem fez foi ela, não foi você. Então, é consentido. Ela sabe que você está entregando um trabalho que não é seu, é dela. Mas ela está consentida, né? E isso acontece muito com parentes, amigos, colegas e entre outros. Hoje em dia nós temos isso dá tanto lucro, pessoal, que hoje em dia nós temos empresas disso, né? E infelizmente a gente não viu nada ainda para dar uma travada. Muitos fazem até mentem. Consultoria, mas na realidade, quando você entra em contato e pede, não é consultoria, ela faz mesmo para você, né? Quer orientação? Exige do seu orientador, que inclusive, né, se prontificou aquilo, né? Aceitou te orientar. Então, não faça plágio consentido. Não compre trabalho em linhas gerais. Bem, nós temos também o plágio de fontes, que também é muito comum. Por quê? As pessoas acham difícil. Muitas das vezes eu pego um trabalho, o trabalho é de Rousseau. Mas aí, quem utilizou essa citação de Rousseau foi um outro professor da USP. E aí eu vou no trabalho da USP e pego a citação do Rousseau. Isso é plágio de fontes. Porque você não foi na fonte. Você não foi na fonte. Você foi num trabalho que citou Rousseau. Entendeu? Vocês não foram na fonte. Então, é por isso que é importante, e tem regras da ABNT para colocar quando é citação de citação. Então, é importante vocês ficarem também cientes disso. Vão na fonte. Autoplágio. Isso é muito comum e é plágio do mesmo jeito, pessoal. E é plágio do mesmo jeito. O que significa isso? Autoplágio. É você pegar um trabalho que você já fez em outra ocasião, em outra pós, no mestrado, copiar e colar. Porque foi você que fez, você não está plagiando de outra pessoa. Mas está fazendo um autoplágio de um trabalho que você já apresentou, de um trabalho que já foi submetido por uma banca, para um grupo de professores, para um grupo de acadêmicos ou por um grupo de pesquisadores de forma geral. Então, o autoplágio também é uma forma de plágio. Você não pode fazer isso, né? É muito interessante isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu pesquiso seleção de diretores. Eu pesquiso seleção de diretores, pessoal, desde a minha graduação, porque o meu orientador, inclusive, é o mesmo da graduação, do mestrado e do doutorado. E aí, eu pesquiso a mesma coisa e estou falando, bem entre aspas, a mesma coisa
desde a graduação, há 10 anos atrás. Na minha, né, o meu trabalho do doutorado, ele é uma continuidade, eu abri o guarda-chuva do mestrado, mas o meu orientador, inclusive, me chamou muito a atenção sobre isso. Não tem que ter nada... Oi? Não tem que ter nada da sua dissertação de mestrado, porque isso é autoplágio. Na tese, você tem que fazer algo inédito. Bem, plágio de chavão. É muito recorrente. Tem aquelas palavras que a gente ama, daqueles autores que a gente adora, e a gente acaba reproduzindo, né? De que são consagradas, né? De um Paulo Freire da vida, exemplo na educação pessoal, é plágio do mesmo jeito, né? Vamos criar uma pedagogia da autonomia. É algo que é consagrado e difundido no meio acadêmico por Paulo Freire. Muita gente acha. Educação para autonomia, né? Enfim, são chavões, são algo que chama muita atenção de quem está lendo, fica bonito no meio da frase, mas cuidado, é um tipo de plágio também, né? E isso, por ser chavão, é conhecido por todo mundo. Então, quem está lendo e avaliando seu trabalho, bate o olho e já vê que aquilo dali é de outro autor. Então, dê créditos a ele, não custa. E aí, óbvio, eu não vou vir aqui só apresentando para vocês o que é plágio e aí não apresentar possibilidades para vocês. Como evitar plágio? A primeira coisa é conhecer as normas da BNT. Eu não compartilhei ainda as normas da BNT atualizadas no grupo da turma de 2024.1, mas eu vou compartilhar, se possível, até hoje. Conceda, isso aí eu estou falando a minha fala inteira, né? Conceda créditos aos autores. Faça citações. Achou interessante, que a citação é bonita, te chamou atenção? Cite. Não coloque como se fosse você. Utilize gerenciadores bibliográficos. O próprio Word ajuda nisso. Aprenda sobre redação científica, como fazer um artigo, como fazer um trabalho de conclusão de curso, como fazer uma dissertação, como fazer uma tese. Utilize software anti-plágio. E, óbvio, pessoal, sempre peça ajuda. E aí, pensando no software anti-plágio, tem esses daí. Alguns são pagos. Outros, vocês conseguem baixar uma versão gratuita. Mas alguns são pagos aí. Mas tem essas opções. É sempre bom um acadêmico ter, né? Então, fica aí como sugestão para vocês. Importante saber, no ensino superior, escrevemos com base em normas e métodos científicos, porque nós somos pesquisadores. Inclusive vocês que estão na pós-graduação, que faz parte do ensino superior, tá? Então, construa seu trabalho com originalidade e, principalmente, pessoal, ética. Plágio. Johnny, desculpa interromper, mas para mim aqui eu acho que tá travado aí a imagem, tá? No slide 7 aí, do tipo de plágio. Os demais está travado? A minha internet pode ter dado uma oscilada. Está travado aqui também. Está travado no slide. Está ainda? Está ainda, pessoal? Não, está na tela de tipos de plágio. E agora? Continua. De repente, parar de compartilhar e compartilhar de novo. Ih, caramba, eu passei vários e vocês não falaram. Agora porque estava no tipo de plágio, a gente pensou que você estava explicando um por um no mesmo slide. Mas é basicamente isso mesmo. Porque não estava como apresentação, estava só passando Agora está passando agora. Está passando agora? Tá. Tá? Bem. Esses aqui são os tipos de plástico que eu acabei de falar com vocês, tá bom?
Ó, depois eu vou disponibilizar esse material, tá ok, pessoal? E aí, até aqui também vocês entenderam como evitar o plágio? Sim? Alguém pode Sim. abrir o microfone? Sim, sim. Sim, ok. E Sim. aí, esses são os softwares anti-plágio, pessoal. Sim. Alguns são de graça, né? São grátis, e outros são pagos. Eu sugiro que vocês tenham, tá ok? E aí é importante saber, no ensino superior, e a pós-graduação faz parte do nível superior, né? Escrevemos com base em normas e métodos científicos. E aí é sempre importante destacar, construa seu trabalho com originalidade e sempre ética. Lembrando, claro, que plágio é crime. E aí nós temos algumas referências bibliográficas, que também fica como sugestão para vocês se aprofundarem, tá ok? E gratidão, e deixo aí o meu contato para vocês. O slide está travado. Tá na rede, né, filho? Aham. Ficou fria, né, filho? Mas eu vou... Alguém está com o microfone aberto. Voltou agora? Sim, sim. Sim, Está em referências bibliográficas. nas referências. Que é no final mesmo, que fica como sugestão para vocês. Bem, eu vou disponibilizar, pessoal, todo esse material para vocês. Está vendo que eu estou passando aí? Todo esse material para vocês, tá ok? Podem Ok. ficar tranquilos, porque o meu recado era exatamente esse. Que bom que vocês ouviram, porque a internet aqui está chovendo, né? E aí a internet sempre oscila um pouquinho. Vou parar aqui, o compartilhamento para... Não, acho que tá bom. Agora eu abro para perguntas, se alguém tem alguma pergunta. Espero ter esclarecido um pouquinho sobre plágio acadêmico para vocês. Sim, professor, tem uma pergunta. Sim. Eu vi que o autoplágio é uma das formas, né? Sendo assim, existe alguma forma de você deixar isso claro, né? Que o autor é a própria fonte, né? Da citação, por exemplo? Então, eu vou abrir aqui de novo, vou ver se vai entrar no autoplágio aqui, porque aí vai ficar bonitinho e ilustrado. Só um instantinho. Boa noite, professor. A minha pergunta é a mesma do Rafael, revisitando alguns textos que eu fiz, alguns artigos, eu me vi cometendo, né, o autoplágio com os meus textos. Então, eu queria saber se existem técnicas ou algum programa que possa nos auxiliar nesse sentido, porque como a gente escreve, né, geralmente sobre o mesmo tema em toda a vida acadêmica, né, eu me sinto com essa dificuldade de não cometer o autoplágio. Entendi. Tá na página do autoplágio aí? Aqui das referências. Ai, caramba. Não, inclusive, para mim também não apareceu o autoplágio como slide dedicado. Tá, peraí, vai dar certo. Jones, eu acho que você não está apresentando. Tu tá com 2 monitores ou um só? Um só. Não tá com uma apresentação, a gente está vendo a tela do PowerPoint. É isso por isso, ele não estava na apresentação, por isso que não aparece. Fica preso. Tem um botãozinho de apresentar aí, ou então arquivo apresentar, alguma coisa assim. Aperta F5, F5 funciona, o atalho. Eu apertei F5 agora. FN, F5. F5 eu acho que é mais para o navegador, Johnny. Pessoal. Não tá indo, não. Eu acho melhor você sair e voltar.
Não, mas de todo modo não influencia, até porque eu vou disponibilizar esse material para vocês. Vamos lá, respondendo a pergunta de vocês. Existe uma forma de não cometer o autoplágio? Existe. Você citar você mesmo. Exemplo, eu sou Dionis Bernardo Santos Mota. Mota 2019. Quer fazer uma citação de algo que você já escreveu? Mota 2019. Mota 2020. E quando você baixa algum software antiplágio que eu mostrei para vocês aí, que vai estar disponível para você nos slides, que você joga no antiplágio, vai dar que você plagiou o seu próprio trabalho. Entenderam? Então, primeiro, você se autocita. Isso daí pode. Mota 2019, Mota 2020, Mota 2023, e coloca no antiplágio também, se foi algo que você já escreveu e você não se citou. Vai identificar direitinho o plágio, porque o seu trabalho ele vai estar em alguma plataforma, em alguma fonte disponível publicamente. Respondido? Respondido? Sim, obrigado, professor. Nada. Mais alguma pergunta? Que eu até levantei a mãozinha aqui, mas você não vê. Solange, meu nome. Ah, sim, eu vi sim a sua mãozinha. Assim. No meu caso, aconteceu o seguinte, eu estava submetendo o artigo e o título, porque na realidade é um título geral e eu desenvolvi 2 trabalhos, né? Que, aliás, até meu TCC é uma pesquisa era bolsista FAPESD na época, então era um trabalho que eu estava desenvolvendo. E aí o mais engraçado é que toda vez que eu passava o plágio, que eu fazia direto com plágio, o que ele acusava o plágio? O título e o subtítulo. Era a única coisa que ele estava passando como plágio, porque eu era obrigada a falar sobre as primeiras experiências do uso da tecnologia no Instituto de Educação e tinha que dividir os dois subprojetos, né? E aí era a única coisa que ele identificava. Eu deixei do jeito que estava, porque como que eu ia mudar isso? Né? O artigo não foi considerado plágio, porque tem uma porcentagem, eu acho que ficou dentro dessa porcentagem, né? Porque era só isso que aparecia que era plágio. Olha, o que você traz é muito importante. Qual é a recomendação, até mesmo do próprio CNPq e de algumas universidades, do meio acadêmico de maneira geral? Não coloque o mesmo título, mesmo se for uma continuidade. Por exemplo, o meu trabalho da tese é a mesma coisa do mestrado. Contudo, eu troquei o título, né? Porque, geralmente, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Geralmente, por mais que a gente escreva sobre o mesmo tema várias vezes, a gente nunca escreve a mesma coisa em trabalhos distintos, concordam? Né? Nunca escreve a mesma coisa, o mesmo teor. Então, alguma coisa no seu título dá para você mudar, alguma palavra, coloca 2 pontos, um traço, corta algo, que faz com que não fique igual ao outro. Então, a orientação que eu daria para você é: se esforce o máximo possível, não estou dizendo que você não se esforçou, para modificar esse título que, de certa forma, está atrelado ao seu tema, ao que você escreveu, mas um título diferente do outro. Algumas pessoas até falam criatividade, né? Falam muito isso. Uma das pessoas da minha banca da qualificação, a professora da UFRJ, da qualificação do doutorado, falou: Dionis, criatividade. Eu quero um título... estava diferente, mas ela queria um título ainda mais diferente e chamativo, e que seja chamativo, inclusive, para a pessoa querer ler. Então, eu te orientaria isso, tá? E, realmente, quando você colocar no antiplágio, vai acusar, porque, geralmente, o título não é só uma linhazinha, né? Ele é mais de uma linha, enfim. Então, vai dar antiplágio, vai dar plágio, sim, né? E aí, no caso, um autoplágio, que é um título que é o mesmo que você colocou. Então, se der, troque uma palavra, 2 pontos, um traço, algo do tipo, vai modificando, use a criatividade para não gerar isso,
que eu acho mais interessante. Entendeu? Porque no caso não era o título do artigo, era porque eu tinha que colocar, eu sobre, né, faz parte, eu tenho que falar da FAPERJ, então eu tinha que colocar o título da pesquisa da FAPERJ. E aí era nessa hora que ele dizia que era plágio, entendeu? Mas assim, o título não era o título do artigo, não. Talvez até por isso que ele passou, não foi considerado plágio, né? Mas assim, porque eu acho também por causa da porcentagem, né, lá eles entenderam que isso não era nem autoplágio, né? Porque senão não passaria o artigo, né? Mas é importante essa dica. Vou ficar mais atenta. Obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Oi, professor. Boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma perguntinha. Como funciona a questão de plágio em trabalhos em grupo? Porque no meu trabalho de conclusão de período que eu participei no ano passado, foi uma situação de plágio, no fim não deu nada, mas, tipo, se for para levar isso a sério para pessoas superiores assim, como funcionaria isso? Poderia afetar o grupo em si ou apenas a pessoa que realizou o plágio? Excelente pergunta. Se é um trabalho em grupo, e aí nós temos 3 pessoas. Exemplo, 3 pessoas. Um apenas está ali fazendo a parte dele cometendo o plágio. Os 2 que identificaram, ou um que identificou, deve sinalizar inicialmente para todo o grupo. Olha, eu identifiquei que você cometeu plágio, tá igual, inicialmente entre o grupo, entre vocês, o grupo. E isso foi exatamente o que aconteceu no nosso programa, tá? E aí, por isso que eu estou falando até agora com propriedade. E aí o grupo se sinalizou, olha, meu amigo, você cometeu plágio aqui, não é legal, refaça. Tire lá, eu não vou nem tirar, tire do drive que você colocou, exemplo, e refaça. Beleza. Tá, aí foi sem querer, não foi intencional, vai e faz novamente, continua cometendo plágio. Feito isso, some o outro integrante do grupo, né? E sinalize para ele: olha, nós não seremos prejudicados por você e nós estamos notificando o professor que a gente está saindo por determinadas razões, nós vamos fazer nós e não dá para fazer com você porque você está plagiando. Acabou. Lembrando que o primeiro passo era o diálogo, conversar e pedir a pessoa para não cometer. Só que, às vezes, passou por despercebido também por vocês 2 e vocês não identificaram e enviaram o trabalho e o professor identificou. Aí cabe enviar oficialmente o e-mail para o professor, o e-mail para a coordenação, né, explicando, olha, foi um trabalho em grupo, essa parte foi de tal aluno, copiado aqui no e-mail, não foi nós, apesar do trabalho que a gente enviou, foi de todo mundo, e aí vocês acabaram prejudicados, por isso que é importante que, mesmo que divida em partes, o que eu não recomendo, é que todos leiam tudo ao mesmo tempo e vão dialogando o tempo todo, e aí sinalizem para a coordenação e para o respectivo professor da disciplina ou do trabalho de conclusão de curso. Olha, foi quem plagiou, foi o tal aluno, a gente queria uma oportunidade da gente fazer novamente, e ele está até aqui em cópia, aqui no e-mail, exemplo. Estou dando um exemplo para vocês. Ou seja, se explicar, né? Então, são essas 2 possibilidades inicialmente, porque pode acontecer sim. Expliquei? Deu para entender? Sim, então tá ótimo. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma pergunta? Se não temos, nós vamos finalizar, né? E eu vou disponibilizar esse slide para vocês no grupo agora. Oi? Sem querer ser redundante, eu acho que mais é só minha dúvida.
Acontece muito, eu acho que não sei se você até falou aí, acho que entra em alguma das categorias aí, de pessoas que terminam a graduação, por exemplo, terminam seu TCC na graduação, e aí decidem publicar o TCC, né? Parte do TCC, né? Porque o TCC em si, normalmente ele fica no repositório da universidade, né? Já está publicado em algum lugar. Mas aí a pessoa decide publicar um capítulo, transformar em artigo e publicar em outro lugar diferente, né? Pega outro capítulo e publica em vários lugares, né? Isso também pode ser considerado plágio, né? Se você pegar aquele mesmo texto e publicar, sim um autoplágio, não deixa de ser, tá? Não deixa de ser. Sim. Por isso que é importante que você transforme em um artigo, que você pegue dados, ok, da sua pesquisa, mas que você referencie, dê os devidos créditos, aí tudo bem. Isso é a forma correta, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma pergunta? Se não temos, eu vou disponibilizar esse slide, porque alguns, inclusive, acabaram não passando, apesar de eu ter falado, né? Eu vou disponibilizar no grupo para vocês agora, esses slides, tá bom? Fiquem tranquilos, aí serve também como fonte para vocês de pesquisa, tá ok? Eu agradeço imensamente a participação de todos e todas. Esse é um tema importantíssimo. Quem acha que não não ainda se deparou, até mesmo como professor, com situações como essa, e eu espero ter contribuído com a formação de vocês. Muitíssimo obrigado mesmo, de coração. Tá ok? Ok? Podemos ir? Estão me ouvindo? Obrigado. Estamos, obrigado. Muito obrigado. Um abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jones. Abraço. Tchau, meninos e meninas. Tchau. Tchau, obrigada.